Quando você tem esse amor, você consegue dar aquilo que você recebeu. Ah, mas eu não recebi, eu fui rejeitado. Então deixa Jesus te curar, para que você possa dar o que você não recebeu. Porque o amor cura todas as coisas. Só o amor pode transformar. É com muita alegria que hoje estamos começando o primeiro programa Transformados para Transbordar. Um projeto lindo que nasceu no coração de Deus, por intermédio da minha vida, onde o Instituto Transbordar hoje ele se materializa nesse programa lindo. Nós trabalhamos já há algum tempo com mulheres em vulnerabilidade e hoje nós conseguimos, com esse programa, levar até você um carinho, um ensino para que você possa ser também um transformado para transbordar. E hoje nós estaremos no nosso programa número 1 com uma pessoa linda e mega abençoada, filha de um dos maiores guitarristas do mundo, filha de uma mulher que tem uma voz que é minha amiga, uma voz linda que ecoa hoje no mundo falando sobre Jesus. Quem é ela? Uma nossa transbordada de hoje é Nana Chara. Gente, que honra, que elogio. Tava aqui pensando, meu Deus, eu não mereço tanto. Que honra, minha amiga, estar com você nesse primeiro programa, Transformados para Transbordar. Um programa que eu tenho certeza que Deus vai transbordar no seu coração tudo aquilo que você precisa ouvir para ser edificado. Nana, eu falei tudo isso do meu coração, porque eu te conheço nos bastidores. Eu sei a pessoa que você é, linda, meiga Obrigada. E posicionada. Amém. Então, independentemente das qualidades que eu citei aqui, características suas, eu quero saber de você. Quem é a Nana Chara? Amém, minha amiga. Olha, eu amo poder compartilhar o que Deus fez na minha vida, né? Muitos sabem que essa carinha aqui não tem como esconder. Ela falou aqui, filha de dois artistas, e a gente vai aqui confirmar, porque quem está nos vendo está pensando, ela parece com uma das filhas de Baby do Brasil, Pepeu Gomes. Eu faço parte dessa família que é a história da música popular brasileira. O meu pai é um dos maiores guitarristas do mundo, como ela falou mesmo. Minha mãe é uma das maiores cantoras também do Brasil e do mundo. E nasci numa família de artistas, todos os meus irmãos são músicos, fui introduzida nesse meio musical desde que estava na barriga da minha mãe, né? E obviamente acabei me desenvolvendo como cantora, compositora, produtora musical. Então, por muitos anos, o povo conheceu, né, o trio que eu fiz com as minhas irmãs, SNZ, que era a sigla de Sara, Nana, que sou eu, Isabelê, e a gente fez muito sucesso na música pop. Nós éramos como as Spice Girls, né? Dos anos 90, 2000, e, enfim, experimentamos bastante a popularidade, não mais como filhas de Baby Pepeu, mas como SNZ, né? Com o trio que a gente tinha. E nesse período que eu vivi experiências muito, muito positivas, né? De cantar com as minhas irmãs, de poder desenvolver minha musicalidade com elas. Antes já havia cantado com os meus pais, né? Comecei como backing vocal deles, depois tive o trio com as minhas irmãs. Mais ou menos quando no final do SNZ, quando as coisas já estavam se encaminhando para outro lado, foi quando minha irmã Sara se converteu e decidiu sair do grupo, a Sara Shiva, que todos conhecem, né? E decidiu seguir o ministério dela. E eu já estava no processo de conversão. E nesse meu processo de conversão, eu tive, um processo de transformação muito profundo, muito genuíno e muito intenso, né? E foi um pouco mais lento do que a Sara. A Sara é mais intensa, é mais assim, né? Todo mundo olha para ela como mulher forte. Nós todas somos de uma família muito forte, mas eu precisava virar essa chave gradativamente, porque eu tinha muito para Deus curar no meu coração. Eu precisava de muita transformação. Então, eu fui uma mulher que Deus me tirou lá do fundo do poço, com umas emoções destruídas, porque eu estava na televisão cantando, fazendo shows, aparecendo em todos os programas de TV, sorrindo, as 3 filhas maravilhosas, a gente ali, tudo de bom, só que por dentro de mim, pastor, eu estava morta. Eu não tinha alegria de viver, eu era uma pessoa sem sonhos, eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa infeliz. Então, eu precisava que o Senhor me desconstruísse, me refizesse, me restaurasse, me reconstruísse. Por isso que eu posso dizer que eu sou uma transformada para transbordar. Literalmente, porque o que Jesus fez na minha vida foi realmente me refazer. Ele me fez de novo. Ele me curou para que eu pudesse ser um agente de cura na vida de muitas pessoas. Glória a Deus pela sua vida, minha amiga. Amém. Eu assisti uma pregação sua linda, Vencendo a Rejeição, onde você prega Gálatas 2:20, onde você fala exatamente para aquelas mulheres
como foi o teu processo, como você se sentia. Sim. E o que você falaria hoje para as mulheres que se sentem dessa forma, que têm tanta ferida emocional, muitas vezes carregadas de uma infância difícil, que não foi o seu caso, você inclusive fala que você teve uma infância maravilhosa, que mesmo assim sendo amada pela sua família, Sim. e isso mexeu muito no meu coração, você se sentia de uma forma com uma ferida emocional. Como é que foi isso? O que você pode falar para essas mulheres? Sim, eu tive uma infância maravilhosa por ser filha de 2 artistas que sempre foram muito amados. Eu desfrutei de coisas que muitas pessoas não puderam experimentar, experiências incríveis. Mas quando eu tinha a minha vida, eu, Nana, na escola, nos relacionamentos, eu era muito rejeitada, eu era muito machucada, porque eu não fazia parte de um padrão de beleza comum, eu era diferente de todo mundo, eu não era igual às pessoas que estavam à minha volta, então eu não era aceita. E por não fazer parte de um padrão, eu sofri muita rejeição. Então, embora eu tivesse tudo maravilhoso à minha volta, por dentro de mim eu era uma pessoa que eu me sentia a titica do cavalo do bandido. Você sabe que também isso aconteceu comigo na minha infância? Eu imagino. Porque o diabo ele é expert em trabalhar isso para tentar destruir a nossa autoestima, para a gente não crer que nós somos valorosas e tentar destruir a nossa identidade. Né? Porque uma identidade restaurada, a gente tem um potencial de transformar o mundo com a vida de Deus que está dentro de nós, né? Porque nós carregamos a vida de Deus. Então, esse foi um processo onde eu não entendia muito bem, assim, por que eu era tão rejeitada. E hoje em dia, aquilo que eu era mais rejeitada se transformou no número 1 da tendência de beleza e de moda. Eu era rejeitada muito por eu ter uma boca grande, gente. Eu era xingada de todos os apelidos que vocês podem imaginar. Na escola todo mundo me zoava. Eu tinha, assim, desespero de ir até pro recreio, porque eu sabia que as pessoas iam ficar zoando minha boca e dizer que era feia, me chamavam de bocão da Royal, boca de gaiola, de portão, de garagem. Eu achava que eu nunca ia casar. E eu não fazia parte daquele padrão barbizinha, bonitinha, eu era exótica. A gente tem uma família, minha família é toda diferente, né? Todo mundo, minha mãe fala que é a família narizinho bocão. Hoje é lindo, maravilhoso, eu tô me sentindo, eu tô na crista da onda, né? Todo mundo botando em preenchimento, eu já nasci com essa beisola. Mas naquela época era motivo de muita rejeição. Então, eu passei uma infância muito difícil, nesse sentido, onde eu passei anos sem me aceitar, querendo fazer plástica na boca, dizendo pra minha mãe que eu era horrorosa, perguntando por que eu nasci assim, eu me odeio, e minha mãe tentando de todas as formas, falando, não, você é linda. Eu falava, você só tá falando isso porque você é minha mãe, você não sabe o que eu sofro na escola. Olha, só Jesus na causa. Fiz terapia há muitos anos, eu tinha aquela síndrome de patinho feio, minha identidade ela estava totalmente deformada. Na minha adolescência, quando já chegando na vida adulta, eu comecei a querer experimentar tudo que as minhas amigas experimentavam, de relacionamentos, mas eu também era rejeitada porque eu não era bonitinha. E aí que isso se potencializou. E eu comecei a achar que eu nunca ia casar, que eu não ia encontrar um homem que ia me amar do jeito que eu era, que eu não conseguia amar ninguém, que eu ia ser sempre desconfiada. Então pensa num pacote completo de rejeição. E eu costumo falar para as pessoas quando eu ministro que o lugar da sua dor será o lugar da sua cura. A área mais ferida da sua vida será a área mais forte na qual Deus vai te usar. Tudo que você sofreu e viveu tem um propósito. Deus quer usar exatamente a cura da sua ferida para curar outros. Talvez você não entenda hoje, mas por que eu passo por isso? Deixa Deus tratar com o seu coração, que já aquilo que Deus fez, você vai poder ser um instrumento para outras pessoas também vivenciarem a mesma cura. E hoje eu falo com muito orgulho que eu amo a minha boca, que eu amo o jeito que Deus me fez, porque cada um é um. Ninguém é igual a ninguém. Eu falo que nós somos diferentes numa geração de iguais. E quando a gente entende isso, a gente se aceita. A gente sai desse lugar de comparação, de querer ser como o outro, querer ter o cabelo que o outro tem, querer ter o corpo que os outros têm. E começa a entender que você é uma peça única que Deus fez para Deus usar do jeitinho que só você tem. Até porque, né, Nana? Todos nós temos uma digital única. Exatamente. Somos diferentes, cada um de nós com uma identidade diferente, com dons e talentos diferentes, exatamente para seguir um propósito. Exatamente. Mas o que eu acho mais interessante na sua fala é a questão da cura. Quantas mulheres hoje, eu quero deixar uma reflexão para você que está nos ouvindo, onde você precisa buscar dentro do seu coração para se curar? Qual é a área da sua vida que está ali escondidinha, muitas vezes numa gaveta, porque as pessoas muitas vezes não gostam de externalizar aquilo que estão sentindo, que você precisa tratar. Hoje eu te falo, Nana, que o Senhor, ele
quer não só nos tratar, Ele quer nos curar, como Ele te curou. Hoje você é uma mulher totalmente restaurada, transformada, que está transbordando na vida das pessoas, exatamente por você, a primeira coisa que você fez, após conhecer Jesus, é tomar consciência. Eu sinto isso na sua fala. Glória a Deus. E eu entendo que assim, quem não se expõe, não se cura. Exatamente. Você precisa abrir seu coração, você precisa entender que existem coisas que estão guardadas no quartinho da sua alma, como a pastora Nina falou, que elas precisam vir para fora. Você precisa ter alguém para colocar na luz as suas dores, as suas trevas. E todo mundo tem dores, todo mundo tem traumas, todo mundo tem feridas. E quando você coloca para fora, você é curado. A Bíblia fala sobre isso. Quando você confessa os seus pecados, você é curado. Confessa a homens. Quem não se expõe, não se cura. Quando eu entendi esse caminho, foi exatamente no período que eu me converti, né? Eu comecei a colocar para fora, para Deus e, óbvio, busquei uma liderança para me discipular, para tratar o meu coração. Pastora Ludmila Ferber, que o senhor já recolheu, foi minha pastora por muitos anos. Ela que me ensinou o caminho da obediência, da santificação, da adoração. Eu falo que eu e meu esposo, nós somos um eco do ministério dela, que vai permanecer nessa terra, né, cumprindo o legado dela. E eu aprendi muito isso com ela. Tive a oportunidade de expor a minha dor, de ser curada, transformada, e entendi que é muito necessário você colocar para fora, porque esse é o caminho que Deus usa para você ser transformado para transbordar. Verdade, Nana. O interessante disso é que, com essas experiências todas, nós começamos a ter autoridade sobre o assunto. Olha como Deus é lindo. Ele, muitas vezes, permite algumas situações na vida para que a gente possa ser canal de bênção com autoridade em relação às pessoas. Sem isso, sem você ter passado por isso, como hoje você ia ter tanta autoridade para falar com tantas mulheres, com propriedade. Eu fiquei muito impactada com aquela pregação que você fez, e eu acredito que muitas mulheres lá foram tocadas. E eu acho que a gente está precisando disso hoje. A gente está precisando sair um pouquinho do nosso quadradinho, independentemente de quem somos, do que fazemos, e olhar para o outro de uma forma mais generosa. Porque o que adianta sermos abençoados se a gente não abençoa? E glória a Deus que hoje nós temos o privilégio, que nós somos privilegiados, de conhecer a palavra de Deus, de entender a nossa missão, entender o nosso propósito e tocar no coração das pessoas. É verdade. E a minha próxima pergunta é sobre isso, sobre identidade, sobre propósito. Hoje eu vejo um mundo, mulheres e homens, praticamente, grande maioria, sem propósito. Não entendem para que eles foram criados. Por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Para que eu nasci? Então, eu acho que é muito interessante a gente falar para as mulheres que estão nos ouvindo sobre essa questão do posicionamento, de buscarmos em Deus para que viemos. É verdade. E você é um exemplo disso. Eu acho que é muito fácil você se perder naquilo que é o propósito ideal pela qual Deus te formou. Porque muitas pessoas estão em busca de ser famosos, de likes, de ser conhecidos, de chamar atenção, de ganhar dinheiro, de ter poder. Tudo bem, tudo isso te é lícito, mas para que isso tudo se você não vai transformar vidas com aquilo que Deus depositou na sua história, no seu coração? Para que tanta coisa maravilhosa se você não é um instrumento de transformação para essa geração? Então é só para sua glória? É para você poder levantar um troféu? Olha quem eu sou, quão poderoso, o que eu conquistei, o quanto de dinheiro eu tenho, o tamanho do meu Instagram, das minhas redes sociais. Na verdade, você está esquecendo que a Bíblia diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que o seu talento, o seu dom, a sua história, seu testemunho seja para a glória de Deus. Você entendendo o seu propósito, você se torna uma pessoa muito mais feliz, porque você sabe que mais do que você ser uma pessoa só realizada, você vai ser um instrumento para outros se realizarem. Você vai ser um canal de transformação para as pessoas viverem o que você vive. Sim. Então, quando você entende a tua chamada ministerial, você fala assim, Deus vai me levantar nessa geração como alguém conhecido, mas para que eu seja uma trombeta do céu nessa terra. O meu maior propósito é ser um instrumento de Deus. Isso torna a vida muito mais feliz e com muito mais sentido, né? Você entender o porquê que eu tô aqui. Então, eu acho que muitas pessoas, elas têm uma lacuna dentro delas, o famoso vazio existencial, porque elas não deixaram Jesus entrar para mostrar, olha, eu quero usar o teu dom, a tua voz, a tua inteligência, a tua habilidade, para o meu nome ser glorificado. Quando você entende isso, o que você sabe de fazer de bom, você vai querer usar para a glória de Deus. E você pode ter certeza que aí sim você vai ser completo, porque tem tanta gente com dinheiro, com fama, com poder, que é infeliz. Eu vim desse mundo artístico. Tanta gente rica que não é próspera, exatamente. Né, eu falo muito sobre isso quando eu prego.
Quantas pessoas têm dinheiro, têm poder e não têm prosperidade nas suas áreas da sua vida. E são em infelizes, todas elas são infelizes. Olha o índice que nós estamos tendo de suicídio no mundo de inteiro. depressão, por pessoas que têm tudo, mas não têm nada, né? Podem comprar tudo que o dinheiro lhe proporciona, mas não conseguem comprar paz, a alegria de viver. Mas o propósito de vida, ele te traz essa alegria, a convicção de... Foi para isso que eu vim. Quando eu comecei a ministrar, logo depois da minha conversão, passei por um grande processo de discipulado, até Deus me amadurecer para eu começar a cumprir o ID. Eu me lembro das primeiras vezes que eu estava no altar, pastor, eu falava, meu Deus, eu nasci para isso. Eu uso muito esse hashtag, eu nasci para isso, porque Amém. eu me via sendo um instrumento para muitas pessoas vivenciarem aquela cura que Deus tinha feito em mim. Eu falei, eu não quero mais nada nessa vida, a não ser esse instrumento para reproduzir a glória de Deus, porque só um curado pode curar, só um liberto pode libertar. E quando você vive essa cura e você liberta outros, você fala, uau, não tem missão maior. E só um transformado pode transbordar. Exatamente, é tremendo demais. Escutando você, meu coração ecoa versículo Gênesis 2:18. Amém. Onde Deus nos criou para um propósito único e maravilhoso. Amém. Sermos auxiliadoras e idôneas. Amém. Auxiliar ao nosso Deus maravilhoso que conhecemos, que temos o privilégio de servir. Amém. Para o apoio do reino, o amor ao reino. Glória a Deus. E é que a isso glória mesmo. seja sempre dele, né, Nana? E eu vejo isso em você. Amém, aleluia. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua família. Amém. É uma família que eu admiro muito. Eu vejo o relacionamento, eu vejo Deus na sua família por intermédio das suas irmãs. Eu vejo Deus na vida da minha amiga Baby. Amém. Quem conhece a Baby nos bastidores, né? Tivemos uma última vez uma viagem agora para Orlando. Foi muito bom. Nós três na farmácia. Virando criança. Virando crianças, 2 horas da madrugada. Mas uma das coisas mais lindas que eu vejo em Baby é a questão da oração. Sim. E você também é uma mulher de oração. Amém. Uma mulher posicionada na oração. E a sua família... eu vejo a coisa mais linda, você tendo o carinho com a Simone, né, que é a sua boadrasta. Sim, sim. E a emoção que eu senti no dia que eu vi o Pepeu chegando, depois de tantos anos em Orlando, o seu choro de amor. Nossa, quase morri. Né? Quase que você morre ali. E tantas outras cenas que eu vejo, Pastor Brinco, o cuidado que ele tem com a Baby, o carinho entre vocês, irmãs. Ali tem o amor do Senhor. Tem. E hoje, sabe, Nana, eu vejo que o mundo está precisando disso. Quantas famílias estão sendo destruídas? Porque é claro que ele veio para roubar, matar e destruir, como está escrito em João 10:10. Mas cabe a nós proteger aquilo que é projeto do Senhor. O maior projeto do Senhor, dentro do meu entendimento, é a família. É verdade. Né? O elo maior de uma família é o amor, né? E quando você tem esse amor, você consegue dar aquilo que você recebeu. Mas eu não recebi, eu fui rejeitado, então deixa Jesus te curar, para que você possa dar o que você não recebeu, porque o amor cura todas as coisas, só o amor pode transformar, e a nossa família foi regada de muito amor. Também tivemos muitas marcas, muitos problemas, como toda e qualquer família. Tem nada diferente das famílias comuns, mas algo que a gente sempre preservou muito. Hoje eu estava encontrando meu irmão, há quase 6 anos que eu não via, e meu sobrinho, mas eu enchi tanto ele de beijo, eu queria beijar o tempo todo, eu falei, meu Deus, eu tô beijando demais. Depois ele veio falar isso comigo, a nossa família tem isso. A gente se beija, a gente ama se beijar. Isso é um amor genuíno, é algo que é muito maravilhoso. E eu costumo passar isso adiante porque a gente precisa demonstrar afeto, porque isso é uma forma da gente expressar Jesus também, né? Com certeza. Até porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é puro amor. Ele é puro Quando amor. as pessoas começam a entender isso e conhecer esse Jesus maravilhoso que é o nosso mestre, naturalmente sai de nós o amor para outra pessoa. Eu vejo muitas famílias, sabe, Nana, que são incapazes de falar um eu te amo para um filho. Eu vejo muitos pais que estão negligenciando cada vez mais a educação e a presença. Os filhos, eles não querem presentes, eles querem presença. Os filhos precisam de orientação da palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar isso. Então, esse programa, ele visa alertar o coração de todas as pessoas. Amém. Para os propósitos que Deus tem. A família é um grande propósito. Mas não podemos deixar de falar de família sem convidar uma pessoa muito especial. Muito. A minha melhor parte. A sua melhor parte, a sua melhor companhia, que eu sei disso. Verdade. Quem é ele? Quem será? Eu vou falar quem é ele. Olha aqui, eu só faço isso aqui pra vocês, ó. Love of my life. Você sabe quem é ele? Eu vou te falar um pouquinho. Dentro do meu entendimento, ele é um pastorzão sincerão.
Você já segue ele nas redes sociais? Você tem que seguir. As caixinhas de pergunta que ele responde, nossa, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. É forte. Pastor Brinco, seja bem-vindo. Vem transbordar conosco, pastor. Vou colocar essa menina no colo, né? Essa guitarrinha Em primeiro linda. lugar, eu quero agradecer a oportunidade que, mais uma vez, o Senhor nos dá para proclamarmos a verdade. Aleluia. Que nos liberta. Esse programa Transformados para Transbordar, com certeza vai chegar em muitos lugares, em lares que estão completamente destruídos, em pessoas que, na verdade, estão nelas depositadas um propósito do Senhor que elas nem imaginam. Elas acham, não, Deus não vai querer me usar, não vai querer te usar sim. Mas Ele primeiro vai transformar você para que você então venha transbordar na vida dos outros. Então eu queria assim agradecer a oportunidade, toda a equipe do Transformados para Transbordar. Estamos aqui para conversar as coisas do Senhor. Muito Glória obrigado. a Deus por isso. É verdade. Que conseguimos receber essa missão e levar à frente. Pastor, da mesma forma que eu perguntei para a Nana, eu quero perguntar para o senhor. Quem é o pastor Brinco? Eita glória. Eu vou te responder isso com uma frase. Pastor Brinco é um cara tentando e lutando para ser crente. Tem muita gente que fala assim, que é isso, mano? Você é um pastor. Mas você já não é crente? É, você não é, né? Eu estou lutando para ser crente todos os dias. A minha maior luta hoje é literalmente refletir a imagem do Senhor. Refletir a imagem de Cristo, né? A palavra cristão, no seu original, quer dizer pequeno Cristo. Então nós somos cristãos, ou seja, nós somos pequenos cristos andando na face da terra, refletindo a imagem do Pai, refletindo a vontade dele, sobretudo transbordando, né, o amor de Deus em nós e através de nós. Em todo culto que eu vou, que eu estou ministrando ou não, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Não venha para o culto com a expectativa de ser cheio. Venha para o culto com a expectativa de transbordar. Glória a E Deus. só transborda quem é mais do que cheio, né? Você enche um copo, quando você vê que vai derramar, você para de encher, né? Não. No Evangelho é diferente. Enche até transbordar, porque só transbordando você vai alcançar outras pessoas. O Brinco é um homem tentando ser um marido melhor, ser um cristão melhor, ser um homem segundo o coração de Deus, que isso é o mais difícil hoje em dia. E eu tenho uma inveja santo de Davi, que era um cara que não era um cara perfeito, mas ele era tocado pelo perfeito. Yes. Então eu procuro ser um homem segundo o coração de Deus. Eu procuro ser um homem de uma linguagem santa. Glória eu acho que a dificuldade de todo homem é essa, né? Porque principalmente carioca, né? Mas Deus, ele limpa a linguagem do homem para que essa linguagem possa alcançar e curar. Eu procuro ser um homem que eu possa, sobretudo, ouvir a voz de Deus e, mais ainda do que ouvir, colocar em prática aquilo Glória que eu a Deus. ouço. Amém. Porque não é somente ouvir. Evangelho não é ouvir a palavra. Evangelho nem é muito menos você somente abrir a Bíblia, mas evangelho é você ouvir e praticar. Exatamente. Você abrir a Bíblia e deixar a Bíblia te abrir. É verdade. Porque esse que é o profundo das coisas de Deus. E para terminar, o Brinco é um homem que procura entender que depois da morte natural haverá uma vida eterna. E eu procuro me aprofundar nas coisas do Senhor para que Aleluia. o dia que for o meu dia ou a volta de Jesus, eu esteja preparado para ouvir um sim. Amém. Porque ser Aleluia. usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Com certeza. Então eu posso ser usado em milhares de igrejas, mas eu quero chegar no tete a tete com o meu Deus. E ele te conhecia. E ele falar assim, opa, esse aqui eu conheço. Exatamente. Esse Eu aqui é aprovei. famoso aqui no céu. Isso aí. Abre as portas que ele vai entrar. Que é onde e- a gente tem que ser famoso é lá, é né, isso pastor? aí. Não é, É aqui. isso aí. Exatamente. É isso que eu quero. Quem tem que ter fama aqui é Jesus. Então, É isso aí. E eu por vejo isso na vida de vocês dois. E é por isso que eu digo, então o Brinco. Quem é o Brinco hoje? Um homem. Um homem normal, lutando para ser crente. Nossa, essa sua frase me impactou muito. Eu, inclusive, ia falar sobre essa frase agora, mas que bom que você já falou sobre ela, porque a gente precisa todos os dias acordar e decidir ser cristão. Amém. É isso aí. Da mesma forma que a gente precisa acordar e decidir amar as pessoas. E Cristo, ele nos orienta de uma forma tão clara e objetiva sobre isso, É verdade. sobre como nós precisamos seguir a palavra, seguir os ensinamentos, para que a gente possa ter uma vida plena nele, para que a gente possa ir errando, mas ir acertando, ir voltando, ir ali transbordando, mas procurando a presença. O grande problema hoje que eu vejo é que muitas pessoas estão na igreja, sentadas nas suas cadeiras, escutando a palavra do Senhor, mas que não têm intimidade com o Pai. E isso que você falou tem tudo a ver com intimidade.
Porque só aquele que tem intimidade com o Pai consegue ter essa noção do seu papel dentro do reino. É isso aí. E hoje, sabe, pastor, eu vejo homens muito perdidos em relação ao seu papel dentro de uma família. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que eu sei que você tem muita propriedade nisso, em relação ao papel do homem na família. Isso é muito persistente e relevante no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus ele fez os céus e a terra. Então, tem coisa que é do céu, mas tem coisa que é da terra. Exatamente. Tem coisa que a gente vai tratar no âmbito espiritual, não é verdade? Mas tem coisa que a gente vai tratar no âmbito natural. Tem coisa que é demônio, mas tem coisa que é caráter. Então, o céu, ele clama por masculinidade. Gente, masculinidade é diferente de ser machista. Masculinidade é diferente de ser aquele cara que é um ditador matrimonial. Sim. Eu e minha esposa, nós temos uma missão juntos. Ela é a pessoa que me ajuda e eu sou aquele que Deus confiou para essa missão. O que está faltando hoje, na minha opinião, pastora, nas alianças, na aliança matrimonial. Quando eu falo alianças, né, são os casamentos que Deus fez aqui na Terra. A aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. A aliança ministerial entre o homem e a chamada de Deus. A aliança eclesiástica entre o homem e a sua igreja. Alianças pastorais entre o homem e o seu pastor. O que está faltando nessas alianças que Deus criou é justamente o posicionamento certo do homem e o posicionamento certo da mulher. Verdade. Se o homem entender que ele foi chamado para ser sacerdote, cabeça e pastor, e entender qual é a chamada dele dentro da família, da igreja e para com Deus, eu acho que a masculinidade ela vai entrar do jeito equilibrado, da maneira correta. Bem dosada, né? Bem dosada. Bíblica, né? E equilibrada. Para que a família, então, seja direcionada com o homem, que é, literalmente, né? Ele é direcionado pela presença de Cristo. Então, eu sou o cabeça da minha casa. Mas Glória a Deus. a minha cabeça é Cristo. Glória a Então, a Deus. masculinidade é Jesus, né? É o próprio Jesus. Deus poderia ter dado a filha dele, de repente, para morrer na cruz, mas quem morreu na cruz foi um cara, foi um homem. E eu não estou dizendo aqui que uma mulher não poderia ter morrido, mas é por isso que na Bíblia a palavra vai dizer o seguinte, que mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, mas homens amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Mano, Isso é muito mais difícil. Isso é muito forte. Meu Deus. então o que eu tenho que fazer para com a minha esposa? Fazer aquilo que Cristo fez pela igreja. Pergunta, o que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Então eu preciso morrer pela minha esposa, né? Ela é a minha ajudadora idônea. E depois de Deus, eu preciso honrar a minha esposa em primeiro lugar, depois a minha prole, juntamente com a minha esposa, e depois, né, a minha família como um todo. A minha responsabilidade é guardar o meu Éden. Vou repetir para vocês. Nos jardins do Éden, Deus perdeu, o homem perdeu o governo. Mas no nosso casamento, o jardim, ele está dentro. Aleluia. Ele não está mais fora. E a minha responsabilidade agora é guardar esse jardim. Esse jardim é o meu casamento, a minha casa, é a minha prole. Isso aí. E está sobre a responsabilidade do homem. Era Adão que tinha que ter guardado o negócio Verdade. todo. E ele dormiu na hora que ele não deveria ter dormido. E quando aconteceu, o Senhor perguntou para ele. Exatamente. Não perguntou para ela, Exatamente. perguntou para ele. Foi atrás do cara. A responsabilidade da sua casa, a responsabilidade da sua esposa, a responsabilidade de ensinar o caminho. Claro que a mulher está junto, mas o homem, aquele que foi chamado para ter a responsabilidade do propósito, Deus vai cobrar de você, homem. Verdade. Porque o mais forte, pastora, morre primeiro. Abre Mas mão primeiro. abre mão renuncia primeiro. né? Sim. O mais forte tem que entender que ele foi chamado para estar no flanco, para estar na infantaria da guerra espiritual. E é o homem que tem que ir à frente, né? Juntamente com a esposa, juntamente com a mulher. Hoje nós perdemos isso, estamos perdendo Verdade. isso, porque Satanás ele quer atingir a família. Homens fracos geram famílias fracas. E filhos fracos. E mulheres vão tomando o papel É de isso homem, aí. uma inversão de valores vai fazendo com que a família fique disfuncional, né? Essa inversão faz com que a criança, os filhos olhem para os pais de uma maneira completamente trocada e a identidade dela já começa a se desajustar aí, no Exatamente. referencial errado. Eu vi uma frase maravilhosa, pastora, que ela diz assim, ó: se você quer mimar os seus netos,
crie os seus filhos. Mas se você quer criar os seus netos, mime os seus filhos. Aí a escolha é sua. Uau. A escolha é sua. E é real. E né? criar é disciplinar, é ensinar valores, é se posicionar, é dar limite. Exato, dar limite. Eu tenho uma frase que eu falo muito com a minha filha, né? Que a gente precisa muito ser firme sem perder a ternura. Eu sou firme com ela sem perder a ternura. Amém. Então, eu acho que Docemente os princípios, firme. né? Docemente Firmemente firme. doce. Firmemente A gente doce. precisa disso. E hoje eu vejo que os pais estão perdidos também em relação a isso. Os homens estão perdidos em relação a isso. As mulheres querem ser feministas ao invés de ser femininas. E cada vez mais o Senhor, ele não nos criou homem e mulher para isso. É isso Ele aí. nos criou para uma família equilibrada, saudável, que erra sim, que tem dificuldade sim, mas que levanta, dá a volta por cima com o Senhor, na Amém. palavra do Amém. Senhor, É isso aí. e vai se tratando. Lar é local de tratamento e cura. E a gente precisa ter essa noção. E daí, de todo esse sentimento que você externou para a gente, nasceu um livro lindo, que é Casamento é Ministério, certo? Exato. O E- primeiro livro que nós escrevemos juntos, né? A 4 mãos, né? A 4 mãos. Eu vou falando ali A gente conta o nosso e testemunho, você né? vai falando o mesmo assunto. O engraçado é que depois que eu li o livro, né? Eu não li a parte dela, só li quando ficou tudo pronto. Que legal. E eu li a minha parte, depois eu corria lá para ler a parte dela. Eu falei assim, mano, mas é completamente diferente, velho. É os universos, né? A mente masculina e O a mente mesmo feminina. assunto tratado por mim, por ela, eu via, cara, como é diferente. Duas óticas, né? Exatamente. Diferentes. E o que é o livro? É uma encarnação. Não é uma reencarnação, ou é uma encarnação. A palavra encarnação, né, Jesus ele encarnou, né? Ele tabernaculou aqui na Terra. Então foi necessário que Jesus encarnasse. Você sabia que a palavra encarnação quer dizer Entrar no lugar, entrar né? no lugar do outro? Entrar Sim. na carne, sentar na posição do Sentar outro. na posição do outro. O Deus Todo-Poderoso teve que encarnar, entrar na nossa posição para nos entender. É isso aí. E olha preciso- o cuidado de Deus em relação a isso. Exatamente. Ele precisou ser homem para sentir aquilo que a gente sentia. Exatamente. Olha como Deus tem um cuidado maravilhoso conosco. E o livro fala sobre isso. É eu encarnar a minha esposa e a minha esposa encarnar em mim. Para eu sentar na cadeira dela e entendê-la melhor. E ela também sentar na minha cadeira e me entender melhor. E esse posicionamento é exatamente para o crescimento do casal. Sim, exatamente. Porque a partir do momento que você começa a olhar dentro de você aquilo que você precisa entregar para o outro, transbordar no outro, você começa também a se transformar e a melhorar dentro de você mesmo. É isso aí. Começa a se Naquilo ver, que- né? Exatamente, você começa a se ver, você começa a entender. É a velha frase psicológica, né? É terapêutica, né? Quando eu mudo, tudo muda. ao meu redor. É isso Sabe aí. uma coisa que eu acho linda no relacionamento de vocês? Essa cumplicidade que vem do Amém. Senhor, Amém. porque eu vejo isso. Como os casais estão perdendo isso. Eu me alegro muito. O meu marido é um gentleman, só tem tamanho. Ele abre a porta do carro para eu entrar. Isso é raro, hein? Ele ora pela minha vida. Toda vez que eu subo para pregar, ele me abençoa. A minha filha pede bênção para mim, para o pai. Eu acho que essas coisas estão se perdendo. E eu acho que são coisas que a gente precisa rever, orar juntos, né? Verdade. Então, infelizmente, a gente tem perdido tempo demais. E uma das coisas que eu vejo que você, pastor Brinco, fez quando conheceu a Nana foi a sua resiliência em conquistar essa mulher linda e maravilhosa. A sua resiliência, porque não foi mole não, né? O preço foi alto. Na verdade, ela teve uma paciência de Jó, né? Como diz E eu vou assim. te falar, além de paciência, que eu nem estou falando dessa questão, Sim, sempre porque tem, claro. você precisava passar pelo seu processo, todos nós precisamos passar Sim. por um processo para crescer em Cristo Jesus. E ela, glória a Deus, já tinha iniciado o processo dela. Mas o que eu acho lindo é o posicionamento da Nana, quando te conheceu, que a maioria das pessoas talvez não saibam disso, o posicionamento dela, eu estou em Cristo, então vai ser diferente. Sim. E a sua resiliência, né? E Deus tocando seu coração. Eu escutei outro dia o testemunho da Nana e ela falando, nossa, eu olhei para ele estava tendo um momento dele com Deus e eu fiquei tão feliz com isso. Fala um pouquinho como foi, porque não foi malha não, né, pastor, conquistar essa mulher. Na verdade, eu fui atrás da Nana, achei Cristo na Nana, né? Glória A palavra a de Deus. Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E eu não entendia no começo, né? Que, na verdade, eu precisava primeiro passar o momento de intimidade com Deus para conquistar o coração da Nana. E essa transformação tinha que transbordar em mim, né? E depois que eu passei um tempo conhecendo a Nana, eu me apaixonei pela Nana, claro, né? Logo de cara, mas depois eu comecei a me apaixonar por aquele que habitava nela. Amém.
Hoje nós temos um casamento que não é perfeito, mas ele passa por aquele que é perfeito. Ele é aperfeiçoado pelo perfeito. Amém. Ele é literalmente, né, transformado para transbordar na vida de outros casais. Então foram 2 anos quase, 1 ano e 8 meses de um namoro, né? A gente não gosta nem de usar a palavra namoro, porque a palavra namorado quer dizer fazer amor. Um né? relacionamento santo. Mas né? um compromisso. Assim, a gente começou a se conhecer sem sexo, sem beijo, sem nada disso. E cada um passa o seu processo. Esse foi o nosso processo, né? O processo para poder aprofundar mais no Senhor. E aí depois, quando a gente casou certo de que, independente das guerras, a nossa aliança jamais seria menor do que essas guerras. Porque Amém. vocês passaram pelo processo. Exatamente. E isso é importantíssimo. É importantíssimo. Não tem como, já parafraseando aqui o nome do programa, não tem como você transbordar se você não for transformado. É verdade. Só transborda quem transforma. E só transforma aquele que está disposto a transbordar. Verdade. Porque até mesmo transbordar não é para qualquer um. É muito fácil você reter em você, né? Os discípulos de Cristo falaram, vamos construir tendas aqui, vamos ficar por aqui. E Jesus falou assim, que nada, meu irmão. A gente vai descer e vai agora conquistar aqueles, para que aqueles que estão precisando possam vir a viver aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então foram momentos difíceis, momento que eu pensei em desistir, e teve que ter muita transformação. E essa transformação não acaba nunca. É aí que tá, né? A gente vai fazer quase 20 anos juntos, né? E como Nana falou, glória a Deus por isso. Porque aquele que acha que já está totalmente transformado... Misericórdia. Tenho até pena. Porque eu acho que o grande lição da vida é você todo dia acordar e ser transformado um pouquinho pelo Senhor Jesus. Mas para isso você precisa ter um coração ensinável. Você sabe que a gente agora, depois de... Eu tô quase não, já fiz 20 anos de convertida. Meu Deus, a gente perde a conta. Mais, né? 20 tem eu. Deixa eu falar, né? Esse negócio de idade. A gente está fazendo teologia agora, né? Sim. Seminário, estamos estudando, estamos amando. E eu tenho tido experiências muito fortes com Deus, assim, de ver o quanto a gente precisa voltar ao primeiro amor, lembrar das bases, né? Daquilo que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente se converteu, da coisa, às vezes, da vida de oração, que tem que intensificar, da comunhão, da palavra na profundidade, do tempo no secreto, tantas coisas, tantas que não dá para mencionar aqui, e que você precisa resgatar, né? Reciclar, reativar. E você precisa ter humildade, entender que, não, peraí, deixa eu parar um pouquinho agora e ver se não está faltando, se eu não estou transbordando amargura, frustração, cansaço, estresse, de uma vida fadigada, de problemas, porque às vezes você está transbordando, mas não de Deus, mas de preocupação, de medos, de coisas carnais, da sua alma, mesmo sendo crente. Então você precisa se lembrar todos os dias, eu preciso ser transformado a cada dia, para eu transbordar a transformação que Deus fez, e não aquilo que vem da minha alma. Isso é forte, porque todo mundo pode transbordar, mas nós transbordamos aquilo que temos, né? A boca fala que tá o que cheio, não que tem. não tem. Ninguém então, dá se o que você não for tem. uma pessoa chata, amargurada, é isso que você vai transbordar. Verdade. Então é por isso que precisamos passar pela transformação, né? Para que eu não transborde aquilo que sou na essência humana, mas para que eu transborde aquilo que Deus me fez ser na essência de Cristo. Isso aí. Esse é o Vou até escrever um livro propósito. com esse... Tem que escrever. Muito bom. E em falar em livro, você também tem um livro bem polêmico. Tenho. É? Tatuagem e piercing é de Deus, né? E, mano, É de Deus? Vou te falar, esse livro já me causou muitos problemas e muitas alegrias. Foi um dos livros que mais vendeu no nosso ministério. Alcançou presídios, inclusive. Transformou pessoas em relação a esse assunto. Eu confesso que, como eu escrevi esse livro no comecinho da minha conversão, e no decorrer da caminhada cristã, a gente vai amadurecendo teologicamente, amadurecendo na palavra, eu escreveria de uma forma um pouco diferente. Porém, para aquele momento ali, o livro é muito polêmico e muito confrontador. E foi uma experiência minha, né? O livro é muito mais uma revelação pessoal do que uma revelação teológica, né? Mas, óbvio, tem muita Bíblia ali, muito estudo, mas muito mais uma experiência espiritual que eu tive com o Senhor. Que, só para resumir numa frase, é o seguinte: a renúncia na vida de um cristão é quando ele abre mão daquilo que gosta para fazer aquilo que Deus gosta. Isso aí. Só esse spoiler, tá bom. Não fala mais não, porque esse assunto é polêmico. Se você quiser saber, você tem que ler. Isso aí. Então, adquira o livro, porque é maravilhoso. É verdade. E aí, o nosso pastor sincerão, como eu gosto de falar, que o senhor é assim, sincerão.
Eu acho tão legal as suas caixinhas de pergunta, pastor. Isso. Eu acho que todo mundo tinha que te seguir e seguir a Nana, porque... O Brinco, ele é um cara que ele gosta... O temperamento dele é esse. Ele fala mesmo na lata. Direto. Inclusive reto. as pregações, porque eu vejo cada pregação dali, ó. Esse é ele, gente. Reto, sem mimizinho, né, pastor? Ultimamente o pessoal tá com tanto mimi. Exatamente. Nosso e quando Deus o é um povo Deus entende direto. isso, o povo já sai perguntando direto, assim. Ele realmente fala Sim. na cara mesmo, assim, óbvio. Até porque o nosso Deus é um Deus direto, né? Sim, sem curvas. E a Sem vida curvas. que ele se posicionou em Deus foi uma vida muito firme, de decisão mesmo, né? Não ficou em cima do muro. Então, eu acho que, assim, quando ele se comunica nas redes sociais, ele se comunica segundo a verdade do que ele vive. Não segundo uma imagem do que ele quer passar, né? Sim. Não, eu acho muito interessante que você é firme sem perder a ternura. Eu vou te dar essa frase. Porque muitas vezes eu vejo, assim, umas perguntas tão interessantes. Você vai lá com sabedoria, com cuidado. Isso vem do alto, isso vem de Deus. Amém. Eu acho que isso é uma estratégia que o Totalmente. Senhor colocou no seu coração. Totalmente. Né? E aí você vai com uma sinceridade que constrange, às vezes, mas faz a pessoa parar para pensar. Sim. Porque a verdade. consciência é o primeiro pontapé para ter uma transformação, é a consciência. E aí, quando você começa a pegar alguns assuntos e começa a refletir sobre eles e começa a entrar dentro de você e ver o que você precisa ali também refletir sobre você, as coisas acontecem a mudar. É verdade. Mas tem que ter um coração ensinável e aberto, porque o nosso Senhor, ele não bate portas, ele não arromba portas. É isso aí. Ele está lá esperando que você abra a porta para É ele isso entrar aí. no seu coração. É isso aí. Né? Então, eu quero te parabenizar, porque, olha, eu me divirto muito. Eu acho muito legal a estratégia que o Senhor te deu. Amém. E eu acho fundamental. E uma outra coisa que eu admiro muito vocês é em relação ao livro Sarados no Corpo e na Alma. Amém. Esse Nana, aí eu amo. 170 receitas. Amém. É verdade. Uma história linda de superação, É. onde o pastor Brinco perdeu 25 quilos em 42 dias. Meu Isso não é para Deus. qualquer um, não. É muito Tá? muito foco e É disciplina. muita. Que, na verdade, não é dieta, é estilo de vida que estilo vocês de têm. Eu, como conheço os dois na vida íntima, eu sei exatamente o estilo de vida que vocês têm. Até me dá ânimo para cada vez mais. Mas esse é o propósito, né? transbordar. Transbordar, É. me dá ânimo, né? É. Meu marido, vocês sabem, né? Que ele foi Sim. fisiculturista, campeão, e é um homem que valoriza muito, né? A gente ter uma saúde, vamos dizer assim, plena no Senhor, Sim. né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso em 1 Coríntios. Amém. Somos templo do Espírito Santo e muitas vezes nós negligenciamos isso. É. E eu queria que verdade. vocês falassem um pouquinho, porque eu amo esse livro. Glória a Deus. E eu acho que esse livro ele pode transformar vidas. Esse livro, glória a Deus, pastor, nasceu de uma experiência que a gente viveu. Nós estávamos no limite da nossa saúde, onde o Brinco já estava começando a se tornar hipertenso. O médico já tinha falado para ele tomar remédio para hipertensão. Ele já estava sentindo dores na nuca. E todas as vezes que a gente pegava avião, às vezes ele tinha que ir direto para o hospital para tomar um calmante na veia, porque a pressão dele Meu subia, Deus. mal-estar, sendo que ele também já estava com sobrepeso no primeiro grau de obesidade, que nem parecia, mas ele já estava se tornando obeso. E eu mesmo sendo magra, que sempre fui, eu já tinha um percentual de gordura de uma pessoa obesa. Nossa. Então, esteticamente estava bacana, só que quando eu fui fazer meus exames de sangue, eu estava completamente inflamada. E ali a gente caiu em si que a gente estava se destruindo. Eu me lembro que o médico falou assim na consulta, ele falou, se vocês querem continuar essa chamada de vocês, viajando, pregando o mundo, vocês vão ter que mudar o estilo de vida de vocês, senão vocês vão ir para casa mais cedo. Ah, tá amarrado em nome de Jesus. É tipo Amarra. assim, né? Se quiser continuar vivo, né? Aí na hora eu amarrei, falei, tá amarrado. Só faltou falar. Ele falou, amarra é a boca e o estômago, porque vocês estão comendo igual, assim, criança. Vocês estão comendo criança que come mal, né? E aí a gente decidiu ressignificar isso, mudar a nossa mente. Não é uma dieta não, gente, é um estilo de vida. Ontem nós estávamos no avião vindo dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e a gente falou, meu Deus, nós somos os únicos aqui. Se tem alguém diferente da gente aqui, eu não conheço, porque a gente teve que pedir para a aeromoça para ver se ela achava algo que a gente poderia comer. A gente esqueceu de ordenar comida gluten-free, sem glúten, e tudo leva glúten. E foi quando a gente decidiu arrancar da nossa vida tudo aquilo que inflama o corpo.
Tudo aquilo que mata a pessoa, que gera doenças, que acaba com a qualidade de vida, que faz a pessoa, em vez de viver, sobreviver, viver se arrastando, com a mente funcionando mal, com o corpo esteticamente ruim, com a disposição, a energia, hormônios, tudo baixo, tudo lá no chão, e você às vezes reclamando que é trabalho, que tá dormindo mal. Não, é o seu corpo que você tá tratando como um lixo. E Deus falou conosco, o corpo de vocês é o transporte que eu uso aqui na Terra para vocês usarem, para proclamarem a verdade que liberta. É um instrumento que eu uso para que a minha palavra possa chegar. Como é que você está tratando isso? De qualquer maneira, está se inflamando inteiro? Eu não vou conseguir te usar. Quando a gente entendeu isso, a gente viu que era muito mais do que estética. Era muito mais do que ter um corpo bacana. Era honrar o Senhor com aquilo que nós temos, com o propósito que Ele nos entregou para a gente fazer a obra de Deus por mais tempo aqui na Terra. A chave virou. Quando a chave virou, a gente decidiu radicalmente mudar a nossa alimentação para um estilo de vida anti-inflamatório. E já são mais de 8 anos, né, Brinco? Que a gente vive essa vida e a gente se tornou... Aliado aos exercícios físicos, a hidratação que vocês sempre Aqui é o falam. seguinte, ó, reeducação alimentar, dieta. Sim. Né? Dentro da reeducação tem a dieta ainda, né, que você faz. Reposição hormonal e... educação física, malhação, né? A educação do físico. E a ingesta né? hídrica, que eu vejo vocês sempre com a garrafinha muita d'água, água, saber 3 litros d'água. suplementar corretamente. É um conjunto de coisas. Tem gente que faz só uma coisa e não faz a outra. Você tem que se cuidar. Se você quer viver, tem que se cuidar. Não tem outro caminho, porque uma hora a conta chega. Sim. Chega para todo mundo. E o pior, se você não se cuida, chega muito mais rápido do que você pensa com uma enfermidade. Então, a gente precisa mudar a nossa mente. Quando a gente fez esse mindset, essa mudança de mente, a gente teve que escrever o livro, Sarados no Corpo e na Alma. Porque as pessoas questionavam Que é canal tanto. de bênção agora. Exatamente. Nós nos seguimos nas redes sociais, né? Eu vejo você lá malhando, fazendo as receitinhas. Isso tudo é muito bom, porque a gente pode mostrar para o outro aquilo que nos faz bem, que é possível. Você fala da caixinha, não é possível. Da caixinha de pergunta. Eu vou compartilhar com você uma. O cara falou assim para mim, pô, meu irmão, você vai ser o morto mais saudável no caixão com essa sua vidinha aí. Eu vi. Aí eu falei para ele o seguinte, meu irmão, não é quando você vai morrer, mas é como você vai viver até o dia de você morrer. Porque eu prefiro morrer com 70, mas eu vou viver até 120, né? Eu creio. Mas eu prefiro morrer com... Exatamente. Mas eu prefiro morrer com 80, fazendo tudo que eu fazia com 40, do que morrer com 80, indo para uma cama, para um leito, aos 60, para uma má alimentação. Sim. Eu prefiro ir até 80, podendo sozinho levantar da minha cama e fazer um simples xixi. Exatamente. Porque o jeito que você vai viver é que vai realmente, sabe, modificar na sua vida, vai transformar e transbordar na sua vida. Verdade. Então eu quero ser um velhinho sarado. Ou vocês acham que Moisés, com 80 anos, Moisés andou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito. Com 80 anos, Deus chama Moisés para ele voltar para o Egito e ainda andar mais 40 no deserto. A pergunta, você acha que Moisés era um velhinho gordinho? Não. Moisés era um velhinho sarado, irmão. Com certeza. E até porque, né, eu subi o Monte Sinai, levei 7 horas para subir. Imagina isso. Você imagina, ele subiu o Monte Sinai, descia toda... Exatamente. E naquela época não tinha a trilha então, como tem hoje. Não é se você vai morrer. Olha, vou te dar uma notícia bíblica. Você vai morrer. Mas a questão é como você vai viver até o dia da sua morte. Isso aí. E a gente decidiu viver muito bem para glorificar o nome do Senhor. Já estamos nessa jornada, daqui a pouco vai fazer 10 anos. E esse livro nasceu para ajudar pessoas que querem fazer essa mudança de mente, que querem se cuidar e não conseguem. Tem uma luta contra... Ajuda as pessoas a entenderem como vencer a glutonaria, os maus hábitos. E a partir disso, a gente entendeu que não era só contar a nossa experiência, pautada em pesquisas e tudo, mas também trazer para as pessoas como substituir a alimentação, como ser feliz sendo saudável. Então, nós colocamos 170 receitas, sem glúten, sem derivados do leite, 340 páginas. É para você não ter o que reclamar, porque às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou comer meu bolinho? Eu falo, olha, ali tem mais de 10 receitas de bolo. E os brownies que você faz e posta. Coxinha de batata doce, tudo que você pode, tudo que você ama pode se comer na versão saudável. É só você abrir sua mente que você vai aprender a ser muito mais feliz. Eu falo que é o duplo prazer. Prazer em se cuidar e prazer no paladar. Isso aí. Pega essa visão, meu irmão. Amém. Você precisa pegar essa visão, né? Tem uma frase que, pastor, que o senhor fala muito e que ecoa no meu coração, porque é assim que eu também sinto. Igreja não é palco. É verdade. E hoje a gente vê
muitas vezes o gospel se tornando um entretenimento. E nós sabemos que não é isso, né? E eu vejo que os dons e talentos que Deus deu, tanto para o senhor quanto a Nana, eu vejo cada vez mais vocês levando esses dons e talentos para seguir o propósito, alcançar vidas, como esse programa está fazendo agora, nesse momento, com a presença de vocês. E uma das coisas que eu gostaria muito que vocês falassem para as pessoas é um pouquinho desse relacionamento que vocês têm com Deus e com os louvores, que cada vez que você abre a boca, Nana, Glória a Deus. eu vejo o céu descer, né? Eu sinto a presença do Espírito Santo em você, Amém. porque não adianta sermos canal de louvor, canal de adoração, se nós não estamos ungidos. Amém. Né? Então, quando vocês, antes daqui do programa, eu vi vocês dois aqui louvando. Me deu aquela saudade, que tem um tempinho que a gente não se via. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão para a gente poder terminar. Amém. Porque eu acho muito importante as pessoas, eu queria que todas as pessoas conhecessem vocês nos bastidores, sabe? Que vocês são exatamente isso. Vocês são pessoas altamente disponíveis para o trabalho do Senhor, que vai aonde o Senhor manda. Eu tenho muita alegria de ter a amizade de vocês, muita honra. Nós também. Né? Então, eu queria que vocês terminassem falando um pouquinho sobre isso e dando um conselho do céu para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, como que elas podem transbordar, como elas podem se transformar com seus dons e talentos, como vocês têm esse dom lindo, né, que vocês propagam a vida. O que nós podemos falar para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Amém. Amém. Deixa eu falar um pouquinho do louvor e você fala para as pessoas, né? Uhum. A gente faz esse bate-bola aqui sempre. Porque é casamento, né, irmãos? Manda quem pode, obedece quem é marido. O louvor não fala nada sobre mim. Ele fala sobre Cristo. E essa é a diferença, né? A música, ela é uma ferramenta. Eu não vejo nem nada de errado você ter a música como entretenimento, sim, mas esse entretenimento ele tem que ter uma justificativa final. A justificativa final do entretenimento tem que ser a presença de Cristo. Exatamente. Tem que ser você realmente trazer a presença de Deus, né? Então eu costumo dizer o seguinte, tem duas plataformas que nós conhecemos. A plataforma do mundo é palco e a plataforma do reino é púlpito. O problema é que tem muita gente dentro da igreja que faz o púlpito de palco. E, na verdade, a gente precisa fazer o palco de púlpito. É levar para aqueles que não conhecem a presença de Deus. E qual é a diferença do palco e do púlpito? O palco, quem brilha é o homem, mas o púlpito, quem brilha é Deus. E essa que é a maior, hoje, dificuldade dos músicos, né? Porque músico, naturalmente, ele gosta de brilhar. Guitarra na mão, voz bonita. Eu vou mostrar o quanto eu toco e o quanto eu canto. Mas, na verdade, Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é dele. A glória é dele. Então, a música, ela precisa ser uma ferramenta ou um entretenimento que, no final das contas, ela precisa apontar para a presença do Eterno. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida, ela é um púlpito e não um palco. Exatamente. A nossa vida, ela precisa ser uma vida que vai conduzir aquela pessoa que está te ouvindo naquele momento. Ela pode até falar, poxa, esse cara canta demais, né? Olha a firula, olha o melisma, olha o solo de guitarra. Glória a Deus por Glória isso. a Deus. Não Mas tem no final, nenhum. eu acho o seguinte, que cada levita, entre aspas aí, os teólogos de plantão vão me entender, mas cada levita precisa entender que o papel dele é de ser uma ferramenta de passagem ou uma ferramenta de reflexão, onde ele vai refletir a imagem de Cristo através do dom. Todo dom dado por Deus precisa voltar para ele. Amém. E qual é a forma que esse dom volta através da vida de um músico? É quando, de repente, aquele público começa a aplaudir o talento dele e ele para naquele momento e diz, ok, você pode até me aplaudir, porém, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados a ele, em nome de Jesus. E pegando esse gancho, que esse é o real motivo pela qual nós nos tornamos completos, né? Para você transbordar, você precisa entender o porquê. Por que você está aqui nesse mundo? Para que você veio? Como nós já falamos, qual é o seu maior propósito de vida? Ah, não, mas eu não sou pastor, eu sou um engenheiro, eu sou uma psicóloga, eu sou um advogado. Ok, você pode ser o que você tem no seu coração. Mas o que você tem feito tem sido para a glória de Deus?
aquilo que Deus te entregou, a tua missão, a tua inteligência, as tuas habilidades, a tua eloquência, os teus relacionamentos, o teu network, eles têm glorificado o nome de Jesus? Você tem sido uma ponte de salvação? Você tem sido um instrumento na vida de pessoas? Um canal de vida, de amor, onde você tem sempre uma palavra que vai trazer ânimo, esperança, fé? Aonde você estiver, no que você fizer, por onde você passar, você precisa ser luz. Você precisa deixar Deus te usar, porque não tem sentido você estar onde você está, adquirir riquezas, poder, dinheiro, fama, nome, ser o CEO da empresa tal, se não for para a glória de Deus, se não for para testemunhar que foi Deus que te levantou e te colocou nesse lugar, se não for para abençoar pessoas. É tão maravilhoso quando você é próspero e você pode abençoar a obra de Deus, abençoar famílias, abençoar sua família, pessoas que você ama, tocar em pessoas com aquilo que Deus te entregou. Às vezes teu ministério não é falar, é dar, é semear, mas use aquilo que Deus te entregou para ser bênção nessa terra. Aí sim você vai entender o real motivo para que você está aqui nesse mundo, para que você veio, qual é o seu propósito. Quando você entende, não, Deus me chamou para isso, não me chamou para cantar nem para pregar, mas me chamou para ensinar, me chamou para dividir determinadas coisas, para capacitar pessoas, para treinamento. Não sei o que Deus tem colocado em você, mas o que Deus depositou em você não depositou em mim. Que você possa usar isso para a glória de Deus, que você possa transbordar e entender que é o Senhor que te entregou tudo isso e que você vai ser luz sim, você vai marcar essa geração, você vai deixar um legado de uma pessoa que fez a diferença, alguém que Deus alcançou e que você hoje transborda com tudo de bom que o céu te entregou. Em nome de Jesus. Olha, vocês são 2 transformados que transbordam na minha vida. Amém. Eu queria agradecer ao Senhor em primeiro lugar, essa oportunidade de estarmos juntos, essa oportunidade de falar para você que está nos ouvindo hoje. Você que não conhece o Senhor, busque o Pai enquanto há tempo. Você que está fraco na fé, escuta essas palavras de transformação, que essa palavra possa tocar no seu coração. Amém. E não poderia deixar de fechar esse primeiro programa com um louvor, Amém. Nana. Nós queremos, para selar, nós queremos ouvir a tua voz, Aleluia. que é canal de bênção. Glória a Vocês Deus. são canal de bênção. Que é canal de bênção. Que cada pessoa agora que está escutando esse louvor possa ser tocado no seu íntimo. E eu profetizo na sua vida, Nana, e a do meu amigo Pastor Amém. Brinco, Recebo. que cada vez mais vocês possam levar a palavra do Senhor. Amém. Cada vez mais vocês possam levar o amor do Senhor. Aleluia. Cada vez mais vocês possam transformar e transbordar todos aqueles que vocês vêm discipulando com o dom que Deus deu para vocês. Muito obrigada Recebo. por Obrigada serem a você. pessoas transformadas, que transbordam, não só na minha vida, Amém. mas na vida de milhares de pessoas. Glória a Que o Deus. Senhor possa cada vez mais ser a rocha firme desse casamento. Aleluia. Que o Senhor possa cada vez mais abençoá-los, para que vocês possam abençoar o outro. Obrigada. Quero agradecer a pastora Nina pela oportunidade, Amém. agradecer a cada pessoa da sua equipe que nos tratou com tanto carinho. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo. Esse programa é só o começo É só daquilo o que Deus começo. vai fazer em vocês Grandes e através de coisas, vocês. Amém. E que esse louvor possa alcançar as pessoas agora nesse momento, que estão cansadas, que estão oprimidas pelo medo. E que Jesus possa vir a fazer a obra. Aleluia. E que esse programa possa realmente transformar milhares e milhares de pessoas, para que essas pessoas venham a transbordar a presença de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Glória Eu a amo a Deus. vida de vocês. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Deus te abençoe muito. Você é bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra Deus, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa
Essa casa é tua, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, Yeshua. Yeshua vem, Yeshua. Transformados para transbordar. Aleluia. Transformados para transbordar, vem. Transformados para transbordar. Transformados para transbordar, vem, vem Deus. Transformados para transbordar, Ele está aqui. Transformados para transbordar, Senhor. Transformados para transbordar. Transformados para transbordar. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Ei. Glória a Deus, aleluia. Que delícia, Senhor. Queria entregar para você, Nana, um símbolo de amor. Que bênção. Você sabe que os girassóis eles só crescem se a luz do outro girassol, quando está nublado, se a luz do outro girassol for transbordar na luz do outro girassol. E os girassóis eles crescem para cima, para a luz do Senhor. Você é um girassol lindo na minha vida e na vida de várias pessoas, minha amiga. Que lindo, então gente. não poderia Obrigada, deixar meu amor. de Que te entregar lindo. essas flores, porque você é um girassol. Glória a Deus. E também esse presente de Pastor Brinco Oh. é um livro. Que bênção. Entregar Muito as canequinhas obrigada. lindas do Ai, a nosso minha já tá projeto. aqui com a marca do meu batom, Ó. que ela já vai ficar comigo. Diretor, fecha aqui, ó. Que isso, hein, irmão? E você, que você tenha sido muito impactado com esse programa. Eu te espero no próximo. Vai ser maravilhoso. Amém. Muito obrigada pela generosidade Obrigado a de vocês. vocês. Obrigada, Vocês uma honra estar transbordaram aqui. na vida de várias Amém. pessoas hoje. Glória Amém. a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos escutando. Que você seja um transformado para transbordar. Amém. Deus abençoe. Transformados para transbordar. Aleluia.